Fala, Cripto Ninjas, como é que vocês estão? Bora para mais um conteúdo? Bom, vamos aí ao meu terceiro vídeo do canal. Se você tem gostado do meu conteúdo, se você gosta de criptoativos, se você gosta de blockchain e tem interesse em saber mais sobre, continue acompanhando o meu canal, continue estudando e vamos nos falando. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Então se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, compartilhem com seus amigos que gostam de criptomoedas também e vamos para o conteúdo. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre só o pedacinho, né? Para a gente começar a entender o que é blockchain, o que é criptomoedas. Então eu trouxe alguns conceitos importantes para que vocês consigam entender de maneira simples o que é essa tecnologia que vem revolucionando todas as nossas relações, tanto monetárias quanto interpessoais. Então vamos lá, pessoal. Antes de apresentar para vocês o que são realmente criptoativos e blockchain, eu quero que vocês andem um pouquinho mais no passado, lá para 1969, que foi a criação da internet que a gente conhece, a criação da internet propriamente dita. Em 1969, a gente teve a criação da internet. O que é a internet? E como que a gente precifica a internet? São algumas questões que as pessoas ficam pensando. E muita gente já veio me perguntar, cara, quanto que vale a internet? Eu falo, eu não sei. Não tem valor. Não tem como eu falar, a internet custa 5 trilhões de reais ou 5 reais, 5 milhões de reais. Ela não tem valor. Por que ela não tem valor monetário? Porque ela é simplesmente um local em que uma pessoa estabelece uma comunicação com outra pessoa. Ou seja, é um espaço virtual, é um espaço de relações interpessoais. Só que temos um problema na criação da internet. Que apesar da internet ter sido criada, apesar dela ter sido tão revolucionária a ponto da gente depender dessa tecnologia hoje em dia para tudo, ela não tinha segurança. Você conseguia estabelecer uma relação com uma pessoa usando a rede, mas qualquer um poderia interceptar essa sua relação e pegar essa informação que às vezes poderia ser muito sigilosa. Isso é perigoso, certo? Foi por isso que um movimento chamado Cypherpunks criaram aí várias alternativas para implementar segurança de rede. E a criptografia é uma das implementações, é uma das invenções desse movimento. E por mais louco que pareça, pessoal, a blockchain, a criação da blockchain, ela aconteceu em 1991. Não foi o Bitcoin que criou a blockchain, igual todo mundo acha que foi. Não foi o Satoshi Nakamoto, não foi o Vitalik, não foi ninguém. A criação da blockchain foi por Stewart e Scott, dois entusiastas, dois participantes desse movimento de cypherpunks. Eles decidiram criar essa tecnologia denominada blockchain. E o que é blockchain? Acho que com certeza muitos de vocês já ouviram falar sobre essa tecnologia e não entenderam absolutamente nada. Essa foi a minha reação também de quando eu comecei nesse mercado. Eu lia e assistia vídeo e tentava entender as coisas e as pessoas falavam termos complexos, nodes, masternodes, função hash e vários outros conceitos que são complicados. Se a gente realmente for a fundo e tentar entender o que é blockchain propriamente dita, a gente ficaria anos estudando e mesmo assim a gente teria dificuldade, porque é uma tecnologia em ascensão, uma tecnologia que está sendo desenvolvida. Assim como lá em 1991, quando Stewart criaram a blockchain, lá em 1991, hoje as pessoas ainda estão tentando entender e ainda estão nessa busca para conseguir implementar essa tecnologia no nosso dia a dia. Mas afinal, o que é blockchain da maneira mais simples possível? Blockchain, pessoal, nada mais é do que um bloco conectado em um outro bloco através de uma corrente. Ou seja, como assim, um bloco em outro bloco conectado numa corrente? Eu vou me especificar um pouquinho mais. Quando a gente fala sobre blockchain, a gente precisa falar sobre 4 conceitos importantes. Infelizmente, eu vou ter que falar alguns termos técnicos, mas depois que vocês entenderem esses 4 termos, as coisas ficarão um pouco mais claras. Primeiro conceito importante, hash criptográfico. O que é um hash criptográfico? Hash criptográfico, pessoal, vou fazer uma analogia que eu acho que vai ser mais simples para vocês entenderem. Imaginem que um cozinheiro, ele coloque numa panela 20 ingredientes diferentes.
Aí chega um outro cozinheiro e fala, vou tentar tirar esses 20 ingredientes que ele colocou e separar da mesma forma que ela foi colocada. É impossível, certo? Uma vez misturada, uma vez dentro da panela, uma outra pessoa, por mais experiente, por melhor que ela seja, ela não vai conseguir separar todos os condimentos da panela. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A mesma coisa acontece com a blockchain. Uma vez que você tem um recado e você quer mandar para uma outra pessoa, este recado ela precisa ser traduzido para uma linguagem computacional. E a partir desse momento que esse código é criado, a partir da sua mensagem que você quer enviar para outra pessoa, ela automaticamente é criptografado. São criadas números e letras embaralhadas que representam a mesma mensagem que você queria mandar para uma outra pessoa, só que de uma maneira criptográfica e segura, sem que ninguém consiga mudar esse código criptográfico, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ninguém vai conseguir decifrar qual que é a mensagem que você está tentando mandar para outra pessoa. O que as outras pessoas poderão ver é que eu mandei algo para você. Só que o que eu mandei, qual foi o recado que eu mandei para essa pessoa, ninguém nunca saberá. Só você e a pessoa que vai receber essa mensagem. Segundo, ledger imutável. O que é um ledger e o que é imutabilidade? Ledger nada mais é do que um livro-razão, ou seja, é um livro-razão imutável. Por que a blockchain é um livro-razão imutável? Porque, lembra quando eu falei no começo desse vídeo, no começo da explicação, que a blockchain são cadeias de blocos interligadas por uma corrente? Um bloco que veio depois do outro, ele carrega todas as informações do bloco anterior, ou seja, ele é conectado por um hash de identificação criada no bloco anterior. Por conta disso, se eu quero alterar qualquer coisa que foi feito em um bloco, necessariamente eu teria que alterar todas as outras informações que vieram antes disso. Ou seja, ela é imutável, ela é inhackeável. Ela funciona então como um livro-razão. Então pensem aí como se fosse um grande banco de dados que você não consegue corromper, porque para você corromper isso, você necessariamente teria que mudar todos os códigos, todas as criptografias mandadas no bloco anterior. Mais para frente eu vou tentar explicar para vocês de maneira muito mais clara o que são esses blocos. O que é bloco, né? O que tem dentro desse bloco? Nas próximas aulas, principalmente quando for falar sobre Bitcoin, vocês entenderão a fundo o que são esses blocos que estão conectados uma à outra. Mas agora eu quero que vocês só entendam que a blockchain nada mais é do que um ambiente descentralizado, ou seja, que você não tem ninguém intermediando as relações. É um local, assim como a internet é, só que mais segura, porque ela é totalmente criptografada e totalmente segura, porque um bloco está dando proteção, está garantindo a segurança desse bloco por meio dessa ligação que ele tem com o bloco anterior. Terceiro ponto, rede P2P. O que é uma rede P2P? É uma rede em que você consegue mandar, igual eu estava dizendo anteriormente, uma informação para outra pessoa sem que tenha a intermediação de uma outra entidade no meio. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É uma rede totalmente descentralizada. É uma rede que eu não dependo de alguém para mandar minhas informações. E isso é uma característica muito importante da blockchain. Quarto, que eu acredito que seja o mais complicado, mas também não mais importante, que é o consenso. O que é o consenso? É a regra. Tudo na nossa vida possui uma regra, certo? E na blockchain não é diferente. A blockchain ela é regida por uma regra. Por mais que ela não tenha uma figura centralizada dizendo o que você pode e o que você não pode fazer, a gente possui um consenso que diz se essa rede permitirá ou o que essa rede fará. Esse é um mecanismo de consenso. E dos mecanismos de consenso, a gente tem vários tipos de mecanismos de consenso. Proof of Work, Proof of Stake, que são mecanismos que mais para frente eu vou entrar em detalhe. Agora não é o momento para vocês irem se aprofundando em o que é a prova de trabalho,
Proof of Work, né? É o Proof of Work em português, e Proof of Stake. O que é Proof of Stake? Que é a prova de aposta. São conceitos mais técnicos, mas que aos poucos, quando eu for falando sobre a criptoeconomia, vocês irão entender. Então, basicamente, pessoal, qual que é a diferença entre uma rede centralizada e uma rede descentralizada, né? Ou seja, qual que é a diferença da internet que a gente conhece hoje, dos bancos de dados que a gente conhece hoje, com a blockchain? A diferença principal é, na blockchain, eu não preciso ter uma figura central determinando quais são as regras. Se a gente for fazer uma analogia, eu quero que vocês lembrem do vídeo que eu falei sobre a história do dinheiro, de você confiar no governo, de você ter uma figura central para determinar as ações. A história nos diz que tudo que tem uma figura centralizada no meio, ele é frágil, porque se essa figura ela acaba ou ela é interrompida, todas as outras coisas que giram em torno dela acabam indo à ruína junto. E a blockchain, ela minimiza esse risco, ela mitiga esse risco, tirando essa figura centralizada e distribuindo as informações igualmente para todos os participantes. Ou seja, eu possuo uma cópia idêntica de todas as transações que ocorreram num determinado momento em uma determinada cadeia. Assim como você possui. Você possui, se você compra Bitcoin, se você tem criptomoedas, você faz parte desse ecossistema e você carrega com você todas as cópias das transações realizadas anteriormente. Esse é o poder da descentralização. Você não depender de uma figura central. E quando eu começo a falar sobre esses conceitos, acho que muitos de vocês devem estar pensando, tá, entendi, mas para que eu uso blockchain? Por que blockchain é tão importante? Blockchain, pessoal, é a tecnologia mais disruptiva, ou seja, é a tecnologia que mais vai revolucionar o nosso mundo. Por quê? Por que eu acredito nisso? Eu posso estar errado, eu posso daqui a 10 anos estar vivendo em um mundo em que não tenha blockchain. Só que a história mostra que a evolução é algo que não para de acontecer. Sempre teremos algo novo, sempre teremos uma inovação. E o blockchain nada mais é do que a internet 2.0. Ou seja, é uma internet em que a gente não tem uma figura centralizada fazendo as coordenadas, dando as coordenadas. Muito pelo contrário, a gente consegue ter uma relação interpessoal, a gente consegue mandar um dinheiro que eu quero mandar para você de maneira muito mais rápida, segura, sem a necessidade de um intermediador no meio. Essa é a importância da blockchain. Essa é a importância que as pessoas, as grandes instituições estão dando valor à blockchain. Hoje, vários sistemas financeiros usam essa tecnologia blockchain para trazer mais segurança à rede. Porque pensem comigo, quando você não tem nenhum servidor central, você consegue proteger muito mais as suas informações. Imaginem se o servidor pifa, se o servidor da Google, eu acredito que isso nunca vai acontecer, mas vamos supor que o servidor da Google, o servidor da Amazon, um dia deixe de trabalhar, queime, você perderá todos os seus dados, coisa que não aconteceria se você mantivesse os seus dados usando a tecnologia blockchain. Então, pessoal, se vocês são entusiastas de blockchain, se vocês gostaram do conteúdo, querem saber mais sobre a usabilidade do blockchain e das criptomoedas, deixem um comentário, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos e família. Beleza? Valeu!